Vamos agora para a pergunta da Iva Prado. Iva, já vou fazer a sua pergunta e Caroline está aqui na sequência. Quero também a sua participação, lembrando aquelas duas formas, pelo Twitter e também pelo nosso Facebook. Iva Prado, obrigado, Iva, pela participação. O crescimento, Flávia, da bancada evangélica no Congresso me preocupa a Iva. Se proporem e aprovarem leis e projetos de acordo com suas crenças, pode ser muito ruim. A gente vê, muitas vezes, tendo sessões, o Jean Willis falou já disso também, sessões onde tem uma abertura ligadas a religiões cristãs. Você acha que dentro das nossas esferas, dentro da Câmara dos Vereadores, por exemplo, poderíamos ter uma sessão hindu, uma sessão de uma religião menos representativa? Sim, na verdade a Constituição permite isso, né? E eu queria aproveitar para dizer que, como sacerdotisa religiosa, eu concordo quando o Estado reconhece a importância da religião. A religião, normalmente, ela é um braço do Estado, ela está aonde o Estado não chega. Se por um equívoco de direção, de administração pública, a gente vai fazer o debate. Mas é da natureza religiosa a solidariedade, o compartilhamento, o acolhimento. Então, é da natureza do religioso. Agora, o problema é quando esse uso dentro do cenário público passa a ser um uso proselitista, dogmático, que quer promover a intolerância. E a gente sabe que a história da humanidade prova em diferentes momentos, em diferentes culturas, que a disputa pela hegemonia religiosa não nos leva a lugar nenhum. É uma disputa estéril que não condiz com a característica de um religioso. Esse sentimento de caridade, de troca, de respeito, nem sempre é visto. Não vou dizer o lugar, mas é fácil se procurar no Google. Um funcionário público foi expulso porque não quis rezar, não quis orar junto a um grupo de um determinado grupo religioso. Você acha isso comum? Padre, você acha isso normal? Não. Isso é extremamente... Não, isso é absolutamente intolerável. Veja que, inclusive, um exemplo bem típico. Quando o Papa Francisco foi eleito, teve uma audiência para aquela multidão de jornalistas que fizeram a cobertura da eleição. E ele disse, bom, aqui me diziam que era para dar uma bênção, eu não vou dar uma bênção para vocês. Vamos ficar agora um tempo em silêncio, tudo isso, cada um veja o que quer. Eu vou pedir realmente para vocês, mas eu não vou impor que vocês peçam por mim, não vou impor nada assim. Então, esse respeito pela atitude do outro, que também, inclusive, o respeito pelas crenças do outro, é respeitar também a necessidade da manifestação. Você não pode também mutilar a pessoa e dizer, você tem que ficar calado, você nunca pode falar da sua religião, você nunca pode fazer um gesto. Não. Agora, como digo, se é uma sessão do Parlamento, onde há uma pluralidade de credos, evidentemente que não se pode fazer uma oração ou um ato de culto de um em particular. Caroline Saci, obrigado, Caroline, pela sua participação. Juliana, o que você pensa sobre a paralisação do Rio de Janeiro para o recebimento da Jornada Mundial da Juventude? Bom, a questão da Jornada Mundial da Juventude, eu acho que ela tem que ser vista sob dois aspectos. Um é o aspecto que está sendo bastante ressaltado pela Igreja, que é o aspecto do recebimento de um chefe de Estado. Então, esse é um aspecto que tem que ser comparado com o que se dá com outros chefes de Estado. A outra questão é a questão do mega evento da Jornada Mundial da Juventude, como talvez mais um mega evento que o Rio de Janeiro esteja recebendo. Nesse sentido, acho que tem que ser feita uma avaliação dos fins que estão sendo promovidos, então, desenvolvimento econômico, geração de emprego, esse tipo de fim, com os transtornos que estão sendo gerados. E essa escolha tem que ser discutida, tem que ser debatida e tem que ser avaliada. Só que, diferentemente dos outros mega-eventos que o Rio está recepcionando, a Jornada Mundial da Juventude já carrega um símbolo muito forte, que é o símbolo de uma determinada igreja. E esse eu acho que é um aspecto mais problemático, porque você está associando em algum nível, e essa tem que ser a grande preocupação, você está recebendo um evento ou você está associando o Estado a um determinado evento, a uma determinada religião.
Então, no sentido do transtorno, eu acho que qualquer mega evento, ele gera um certo tipo de transtorno para a cidade. Cabe avaliar se a cidade quer receber, se é positivo, se é em benefício dos cidadãos da própria cidade. Bom, mas quinta e sexta-feira foi decretado feriado na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, tem muitos feriados religiosos. O que você acha dos feriados religiosos? Fere o nosso Estado laico? É bom? Você curte? Não, na verdade, quando tem o feriado, todo mundo gosta para poder viajar, né? Quem não gosta é o empresário. E existe um costume que está dentro da cultura, da tradição mesmo. O Brasil vai comemorar, não tem jeito. E isso não me preocupa tanto quanto me preocupa aprovar o gospel como patrimônio cultural brasileiro. Eu tenho uma séria preocupação que crianças que estão estudando, que o gospel faz parte da nossa cultura, ou seja, subestimando a compreensão histórica verdadeira desse país, dentro de um prazo de 10 a 20 anos, essas crianças não vão saber mais que existiu índio aqui, que existiu negro, que existiu samba, que existiu qualquer tipo de folclore. Então, há uma subversão histórica, isso é gravíssimo, isso me apavora, isso não me preocupa, me assusta demais. Então, e o Brasil não está discutindo isso. Olha, eu estou de olho aqui no nosso Facebook. Mas muitos feriados religiosos não há. A parte dos domingos, que não é propriamente mais um feriado religioso, já é uma tradição do mundo inteiro, o descanso semanal, mas temos só 4 feriados religiosos nacionais, só 4. 1º de janeiro, que inclui também uma jornada mundial de paz, que, portanto, pode também ser... E depois, Sexta-feira Santa, Dia de Corpus Christi e Natal. Portanto, duas dessas datas, 1º de janeiro e Natal, são datas de caráter universal. Não, o Carnaval também, né? É? O Carnaval também. Sim, mas o Carnaval não aguenta no universal. Não, mas no Não Brasil, aguenta no universal. mas no Brasil Mas ele certo, para. isso É mais sim, mas digo, o Carnaval não é religioso. Bom, também se tirar o Carnaval, aí Carnaval sim vai não ter uma é, briga. mas Carnaval não é daquelas. religioso. Estou falando que só existem 4 feriados religiosos, dos quais 2, inclusive, se poderia dar uma conotação cultural de caráter universal. Sobram 2, Sexta-feira Santa e Corpus Christi. Olha, deixa eu vir aqui. Luísa Paradiso, obrigado, Luísa, pela participação. Pierre, se você puder colocar aqui na tela o nosso Facebook, que é o /canal Futuro Oficial, eu estou de olho em que todas as discussões aqui é uma parte do que está sendo discutido no nosso Facebook. A Luísa diz o seguinte: o Brasil, de fato, nunca foi um país laico. Falo isso pela quantidade de feriados religiosos que temos e também pela influência que a religião tem sobre os governantes. Muitas pautas, como a liberação do aborto, nem são tocadas, estão engavetadas, pois são temas que desagradam a muitas religiões. Juliana, comenta. Bom, dentro do que a gente está falando, me parece que a questão da laicidade do Estado seja um processo. Acho que a gente está caminhando nesse sentido. Mas concordo com ela e acho que algumas pautas, eventualmente, não vêm à tona, não estão tão presentes no debate público por objeção de determinadas crenças religiosas. E aí, retornando a uma pergunta que você tinha feito anteriormente para o Padre Jesus, sobre a inclusão de entidades religiosas entre os legitimados para questionar a constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, acho que dentro dessa discussão deveria se levantar por que não incluir outras entidades e aumentar esse rol de legitimados. Então, nesse sentido, incluir entidades que representem outros interesses feministas, no caso do aborto, por exemplo, interesses LGBTs. Tipo ateus também? Tipo ateus também. Ok. Então, João, fala, padre, quer fazer algum Não, comentário? não digo exatamente isso, porque atualmente, conforme a Constituição, são partidos políticos e confederações sindicais. Entidades de classe. Exatamente, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Aí, bom, se se abre o leque, sim. Agora, colocar simplesmente as entidades religiosas também não tem sentido. Mas que se abrisse o leque para todas as instituições que tenham uma representatividade social, mas é um pouco difícil saber quais são. Realmente. Juliana, muitas leis são feitas baseadas em dogmas. Eu não saberia avaliar se são muitas. Acho que algumas, Por exemplo, a cura gay. mas não chegou Não a virar chegou a uma ser, lei. mas Sim, foi uma proposta. Não, essa claramente acho que estava embasada numa questão religiosa e
acho que seria questionada, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, se tivesse vindo a se tornar, de fato, uma lei. Como... A chamada cura gay não é exatamente... Claro que quem propôs tinha um propósito puramente religioso, mas a argumentação não era religiosa, era dizer: eu acho que se trata de um desvio de conduta que pode ser tratado psicologicamente. E, atualmente, o que o Conselho de Medicina, ou de Psicologia, proíbe considerar como um desvio. Ou seja, cerceia o direito de opinião. Cerceia porque diz, você não pode dizer que isso é um desvio de conduta. E, consequentemente, se não é um desvio de conduta, não pode haver terapia para corrigir esse desvio. O que eles propunham era dizer, vamos tirar essa proibição para que quem quiser possa promover uma cura, por assim dizer, uma terapia. Agora, não impor a ninguém, não, etc. Enfim, eu creio que se poderia nuançar um pouquinho a discussão aí. Como se estivesse Madame Tussauds, estico o braço e falo, comente. Não, ele tá fazendo a leitura técnica e é isso mesmo. Mas volto a afirmar, a demonstração de poder político nesses espaços é muito forte. A bancada evangélica ela vem tomando um vulto muito grande, são 2 canais públicos já, e fora outros espaços, rádios, então não saberia nem mensurar. Um livro recentemente lançado, não sei se pode mostrar, pode. Que é Religião e Política, da Cris Vital e do Paulo Victor Leite, são da UFRJ. Maravilhoso, que está mostrando justamente a atuação da bancada evangélica no impacto das discussões de questões que são pertinentes. Então, demonstrar esse poder, falar de um tema que é a cura gay, com desrespeito, com uma falta até de compreensão do que são os direitos humanos, de sensibilidade, de reflexão até técnica pela área da medicina, é algo que a gente está falando de um retrocesso dentro do país. A sociedade brasileira precisa ser despertada para essas coisas. João, via Twitter. João, obrigado pela sua participação, tá? Juliana, como é que fica a discussão dos direitos da população LGBT, ele toca novamente, e as pautas feministas perante pressões de grupos religiosos conservadores? Eu acho que é uma questão muito importante e a esfera pública, a democracia permite essa discussão e permite a tomada das mais diversas posições. A questão é que a democracia também envolve a preservação de certos tipos de direitos. Esses direitos, na verdade, eles são trunfos, são direitos que não podem ser violados pelas vontades das maiorias. Então, nesse sentido, determinadas leis ou medidas que violem esses direitos, claro que elas não podem permanecer. Agora, elas serem debatidas é possível. A gente está numa esfera de disputa, mas é claro que há de se estar atento para que isso não se converta em legislação, em prejuízo a direitos fundamentais. Olha, Fabiano Schuster, obrigado, Fabiano, pela participação via Facebook. Ele comenta: somos um Estado laico no momento em que temos pessoas católicas que vão à missa todo domingo, têm filosofia espírita e frequentam Umbanda. Deus é único nas mais diversas crenças. Querem comentar, Flávia? Sim, é isso mesmo, né? As religiões brasileiras, elas recebem as mais diferentes pertenças, assim como na Igreja Católica vão pessoas de diferentes tradições religiosas também. Nos centros kardecistas, eu acredito que isso aconteça também, e é comum. Por exemplo, agora, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, nós estamos acolhendo num terreiro de Umbanda indígenas que vieram de vários lugares do país para entregar ao Papa Nossa Senhora da Amazônia. Ou seja, é uma tradição brasileira, uma cultura brasileira, etnia brasileira, mas com uma prática religiosa católica. E estamos acolhendo dentro de um terreiro de Umbanda, que é a Casa do Perdão, inclusive 2 padres também que acompanham essas aldeias, né, e que vieram junto com eles. Então, isso é Brasil, não tem como fugir a isso. Falando em Brasil, o Camilo e a Tamires, ambos via Facebook. Obrigado, Camilo. Obrigado, Tamires. Sempre participem aqui do Sala Debate. Estão sempre convidados. O senhor falou de feriado, tocou nos nossos telespectadores. Camilo,
Se o Estado é laico, por que temos tanta fidelidade aos feriados em datas cristãs, como São João, São Pedro, Natal, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Tamires vai falar... Só um minutinho. Já falei. Não, já. Eu só vou passar o comentário deles. É só para poder também dar voz aos nossos telespectadores que estão aqui participando desse debate. E é importante esse espaço ser aberto a eles. Então, vou dar voz a Tamires. Tamires também fala, se o nosso Estado é laico, porque temos tantos feriados católicos, como Corpus Christi, Dia de Nossa Senhora Aparecida, e as outras religiões, onde é que se encaixam nessa ciranda de feriados? Carnaval ninguém falou até agora, né? Mas tá tudo bem. Rico Barros pergunta, hoje, padre, a religião comanda por debaixo do pano as tradições ultrapassadas do Brasil? Bom, primeiramente, temos que ver o que ele significa com ultrapassadas. Por exemplo, ultrapassadas para ele e não para outros. Segundo, quando fala aí de feriados religiosos, citar a Nossa Senhora Aparecida não é um feriado religioso. Foi estabelecido pelo general Dutra, não a pedido da Igreja Católica, mas a pedido de uma senhora que era muito amiga dele. E não é dia santo de guarda. No dia de Nossa Senhora Aparecida, os católicos não têm obrigação de ir à missa. Mas portanto, não me digam que é feriado religioso. No Brasil, inclusive, o chamam o Dia da Criança. Né? Dia 12 de outubro é Dia da Criança. Portanto, não é um feriado religioso. Feriados religiosos são apenas 4, e dos quais, como dizia, 1º de ano e Natal tem uma conotação mais cultural do que religiosa para muita gente. Então, sobram só Corpus Christi e Sexta-feira Santa. Lúcia, via Facebook. Lúcia, obrigado pela sua participação, tá? Juliana, o que dizer dos hospitais com direção católica que perguntam ao paciente qual é a sua religião? Caso seja diferente, o tratamento também o será? Bom, eu acho que a questão da saúde vai variar com relação a uma série de fatores. Por exemplo, um atendimento de emergência, é claro que isso não é possível, porque você está lidando o direito à vida, direito à saúde. Eventualmente, uma clínica, um tratamento, se for um tratamento privado, e essa clínica se mostrar associada a uma determinada religião, não me parece que essa associação seja violadora de direitos. Mas esse tipo de pergunta pode gerar, sim, uma violação, porque pode gerar um constrangimento, uma dor, um dano àquela pessoa que sofre essa pergunta. O padre quer falar rapidamente? Sim, porque eu creio que quando se fez essa pergunta não é para dar um tratamento diferente. O tratamento médico tem que ser igual para todos, absolutamente igual, sem nenhuma discriminação. Foi a telespectadora que falou, né? Sim. Às vezes tem o problema, isso sim, digamos, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que não querem transfusões de sangue, de jeito nenhum. Mas é mais porque se tem capelães que dão assistência religiosa, para poder dizer ao capelão fulano é católico, fulano é espírita, porque também é uma coisa que também é boa nos hospitais, e a Constituição prevê nos hospitais públicos, inclusive, a assistência religiosa aos internados. Bom, mas a pessoa também pode falar, né? Se ela é testemunha de Jeová, não precisa perguntar a ela se ela é da religião X, Y ou Z. Bem, a gente está com o tempo hiper, ultra estourado. Eu vou agradecer a participação de vocês três. Padre, obrigado por ter vindo, tá bom? Olha, o site da PUC é www.puc-rio.br. Pega, se colocar na tela rapidinho, exatamente esse daí, ó. Já tem até sobre a JMJ. Obrigado, Juliana, pela sua participação. Boa noite. Flávia, obrigado. Sucesso. Vou dar o site da Casa do Perdão, que é casadoperdão.com.br. Vamos botar no site? Isso daí, perfeito. Agora sim. Obrigado você que está em casa, no trabalho, acompanhando o Futura. Até terça que vem. Aproveita. Tchau, tchau.